voluntária na obra de Deus, né? Isto é para a glória de Deus e tem retorno, né? Pega o casal ali, a irmã Iralice e o Sidney. Esse casal é uma bênção de Deus. E Deus chamou esse casal como intercessores, como recepcionistas, faz ali a recepção na porta. Não tem um resultado tão enorme, irmã Iralice, no mundo espiritual, né? Esse copo d'água aqui, ó, imagina, cada um tem um galardão. Eu já perdi a conta, quantos galardão já tem por esse copo d'água. Então, que Deus continue abençoando vocês na recepção, na intercessão, porque já passou por ali, já está abençoado. Ela já faz uma oração, já abençoa, já consagra, não é? E você já entra abençoado. E são chamados por Deus para esse ministério. E todos têm essa chamada, sempre recebem uma ou outra mensagem diabólica. Então você fica, todos nós que temos ministério, vigia para você não tomar cuidado, para não dar ouvido à voz do diabo, porque Deus te colocou onde você está e você faz o melhor onde você está, porque Deus te colocou. Amém? Todos nós temos essa chamada de Deus. Aleluia. Vamos à Bíblia Sagrada? 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Eu quero compartilhar com a igreja o tema que nós ministramos hoje de manhã ali no Parque Primavera. Até porque, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, ó, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Então, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Quem aqui está esperando Jesus voltar? Amém? Todos aí? Olha que maravilha. Não tem nada mais importante para a igreja do que esperar a volta de Jesus. É ou não é? Toda a nossa vida fica em torno dessa espera. Isso desde o início, desde a igreja primitiva. O texto fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Esse texto, às vezes a gente rotula alguns louvores e alguns textos bíblicos para dizer, esse aqui é para tal reunião, esse é para tal reunião, não é? E todo o texto bíblico é para todas as reuniões, não é? Quando o pastor Nelson cantou esse hino aqui, deixou o esplendor da sua glória. Esse é um louvor de Natal, de Santa Ceia. Porque o que é o Natal, se não a lembrança de que o Verbo se fez carne, de que ele deixou o esplendor da sua glória e se tornou homem. Então é um louvor de Natal, né? Às vezes a gente canta aquele louvor assim, mais perto quero estar. Alguém fala, é de velório. Não, se canta no velório, mas esse hino não é de velório, gente. Quem aqui quer estar mais perto de Deus? Olha que maravilha! É ou não é? Então, canta-se no velório, né? Mas é um louvor para todos os momentos. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Isso, esse também, né? Do Voz da Verdade. Que saudade nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, vou encontrar. Lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão, serei seu irmão e serei seu irmão. Lá verei o meu Jesus, ó, com as marcas nas mãos. Aleluia, aleluia.
Gente, que esperança viva! Que esperança viva! Aí, por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né? Ele começa assim no verso 13. Ele fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Eu gosto dessa expressão de Paulo, essa metáfora para a morte. Porque de fato é dormir mesmo. Você dormiu no Senhor. Meu pai sempre usava a expressão, a irmã fulana dormiu no Senhor. O irmão fulano dormiu no Senhor. Quem já viu essa expressão aqui? Dormiu no Senhor. Ou seja, é dormir em Cristo, né? Porque você vai acordar. Ele fala, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, pela mesma palavra cremos que aqueles que em Cristo dormiram, também há de ressuscitar pela mesma palavra, amém? Porque dada a ordem, ele fala, né? Vai surgir aí a volta de Jesus, e depois ele começa aqui no versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Mas vamos entender o contexto da época. Se você voltar lá em Atos 1:11, Atos 1:11, os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, onde Jesus havia designado. Tem a última conversa com Jesus, e aí uma cena inusitada. Enquanto Jesus falava com eles, ele começa a subir. E eles não entenderam e continuaram olhando. E ele vai subindo, e eles olhando. Não sei se alguém tentou agarrar no pé de Jesus para subir junto, igual Jacó, mas de fato não aconteceu. Se aconteceu, não registraram o fato, aqui esse ato. Mas ele subiu. E eles foram olhando até uma hora, uma nuvem ocultou Jesus dos olhos deles. E eles ficaram ali perdidos, desorientados. E agora? Aí o verso 11 fala que de repente desceu os varões, né? Que dentre vós, aí volta ali o verso 11 no começo, que aqui é a segunda parte, né? Os quais lhe disseram, volta mais um pouco, ainda tem mais outro pedaço lá que está faltando ali no 11 ainda. Volta mais um pouquinho, 11, começo. No 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, esse mesmo Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Quem falou isso? 2 anjos. Amém? Aí eles falaram, então tá bom. Aí eles lembraram de João 14. O que está escrito em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar o lugar, aí o que eu vou fazer? Está tudo pronto, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então eles falam, tá, entendi, então beleza, Jesus só foi lá. Lembra, gente, ele falou lá em João 14 para a gente, ele está arrumando. Isso é rapidinho, isso é coisa de arrumar, arrumou. Peraí, tá aqui, a ceia que a gente vai tomar, ele falou que a gente ia tomar junto lá, e vamos ficar esperando, né? E voltaram para casa, sentaram e ficaram aguardando. Há quem diga que foi esse o motivo que levou os irmãos primitivos a vender tudo que tinha. Não vamos precisar mais disso mesmo, está voltando, eu só fui lá preparar, está lá, e distribuir tudo. Venderam tudo, distribuíram tudo. Isso acabou sendo um problema social no início, porque depois você vai encontrar Paulo pedindo ajuda para os irmãos de Jerusalém, ajuda, contribuição, né? Mas eles estavam aguardando para aqueles dias, naquela hora. Aí vamos contextualizar. A irmã Mariazinha morreu. E ele não voltou, não tinha chegado ainda. O irmão José morreu. O irmão Antônio. A irmã Lourdes. E foi morrendo 2, 3. O povo entrou em desespero. Fala, o que é isso? Promessa é essa? Vai vir ou não vai vir? Vem ou não vem? O povo está morrendo. Quem morreu já era.
Então faltava essa doutrina da ressurreição, a doutrina da volta de Jesus. Que o tempo de Deus é o Kairos. O nosso tempo é o chamado Cronos, né? No grego, Cronos é essa coisa de um dia depois do outro, é do relógio. 24 horas a gente fica olhando o tempo todo, né? Olhando para o relógio, vai passar, não vai passar, demorando passar. Deus não está nem aí para seu tempo, querido, nem para o nosso. O tempo de Deus é o tempo de Deus, amém? A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, mas isso é pouco. Eu posso falar que um segundo para Deus é como 1 trilhão, bilhão, quaquilhão de anos. E 1 quaquilhão de anos é um segundo. Tanto faz como tanto fez. A Bíblia diz que ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porque para Deus tanto faz. Mas a promessa está de pé, ele vai voltar. Amém? Aí o apóstolo Paulo fala, gente, não é para vocês ignorar esse assunto. Eu não quero que sejam ignorantes acerca desses irmãos. É isso que ele está dizendo. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, esse pessoal também, eles vão ressuscitar. Não está tendo nada perdido aí, não. É um tempo. Aí ele fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E eu entendo que essa trombeta não tem nada a ver com a 7 do Apocalipse. Então alguém vai pensar, é a última trombeta, não é? 7ª trombeta. Não, é a trombeta de Deus, é aquele alarido da volta de Jesus mesmo. É um soar de uma trombeta que todos nós vamos ouvir na hora. Fica atento, qualquer hora você vai ouvir. Eu gostei do nosso acampamento, a VIP, que teve uma hora que soava, né, o chofar. E nessa hora a gente parava para orar. O arrebatamento da igreja, você vai estar lavando louça, lavando roupa, indo trabalhar, dirigindo, dormindo, acordado, tomando banho. Você está na sua rotina mais comum do dia. Você vai ouvir o soar da trombeta. Você vai ver o Espírito Santo transformando esse corpo seu mortal em um corpo imortal. Esse corpo corruptível num corpo incorruptível. Você vai falar, é Ele. É a volta dEle, aleluia. É a vinda de Jesus. E essa hora, você vai sentir não sei se vai dar um formigamento, o que vai dar nessa metamorfose, essa transformação imediata que vai estar no seu corpo. E num bate-papo que nós tivemos informal no acampamento, né? Nós chegamos nesse assunto. E ainda tem gente que pensa que vai ser outro corpo. Não é outro, é esse aí. Esse corpo seu aí. É claro que totalmente turbinado, transformado, mas é você. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, não é outro. Lembra que ele tinha o sinal dos cravos na mão? Lembra? Ele tinha a marca. Foi o mesmo que foi pendurado no Calvário. Aleluia. É você que vem. Sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito, sem nenhum tipo de que a vida te trouxe, de cansaço, de fadiga, de angústia. Você vai sentir leve, livre, solto, transformado e vai começar a flutuar igual Jesus e subir. E vai ser algo assim muito instantâneo. Ao mesmo tempo que os mortos ressuscitarão, e é interessante vocês entenderem isso. Quem morreu em Cristo, no caso da minha mãe, ela ressuscita também para ser arrebatada. Ela vem para ir. Esse povo que morreu em Cristo, que todo mundo aqui deve ter um parente assim, eles aguardam no paraíso. E eu gosto de falar isso porque o paraíso, o nome já fala, é um paraíso. É bom ou não é o paraíso? É ou não é? Quem entende que o paraíso é bom, diga amém. Mas tem lugar melhor do que o paraíso. Olha que maravilha. Tem um lugar melhor do que o paraíso. E a Bíblia diz que olho não viu. Tá? Paulo escreveu aos Coríntios, hein? Ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia. Olho não viu ninguém. Abraão quer conhecer esse lugar. Oi? Não, ninguém. Exatamente. Abraão quer conhecer Isaac, Jacó, os anjos, arcanjo. Deus fala aqui, que quem vai inaugurar isso aqui é a minha igreja. Quem vai inaugurar esse espaço é a igreja. Aleluia. Os anjos, por isso que o escritor aos Hebreus, poucas pessoas entendem isso. Fala assim, ó, eles sem nós
não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11 fala pela fé, né? Caim ofereceu o melhor sacrifício, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, porque agradou a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou a arca para a salvação da sua família. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele foi como vento invisível. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque no altar, crendo que crendo que Deus o ressuscitaria, se fosse preciso. Pela fé, a mesma Sara, fora de idade, concebeu, deu à luz a Isaque. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos, assentado no bordão, encostado no bordão. Pela fé, José deu ordem sobre os seus ossos, e para Israel, quando saírem do Egito, levar os seus ossos. Pela fé, Moisés, não temendo a ira de Faraó, mas não temendo a ira de Faraó, deixou o Egito, preferindo sofrer no deserto com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o prazer e o privilégio do pecado, né? Pela fé ele celebrou a Páscoa, pela fé passou o Mar Vermelho, depois pela fé derrubaram os muros de Jericó, sendo rodeados 7 dias. Aí o escritor aos Hebreus fala, gente, que mais diria? Faltaria tempo para eu falar de Jefté, de Sansão, de Baraque, vai falando, mulheres que receberam os mortos pela ressurreição, homens dos quais o mundo não era digno, mas todos esses viram de longe. Creram, mas não alcançaram, porque Deus reservava algo maior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Então todo mundo está esperando, tem que esperar, vamos entrar juntos, toda a igreja, nesse local que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Salmo 24, verso 7. Tem um relato ali que eu entendo que parece que Deus revelou ao salmista esse momento, quando fala assim, ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças, abri, ó entradas eternas, que vai entrar o Rei da Glória. Não é isso? Está lá? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Depois, verso 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Vai lá. E levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Vai ser uma ordem. Aí sim, você vai ver um portal. Parece uma cena de filme, né? Um portal vai se abrir na eternidade. Esse é o fim dos tempos. Esse é o estado eterno que chama, nós estudamos em escatologia. Aí não haverá mais noite. A Bíblia fala que as primeiras coisas passaram. E vamos entrar num estado eterno, onde não haverá mais nada que a contamine. O pecado foi destruído, a morte foi destruída. E um corpo glorificado, nós vamos viver para todo sempre ao lado do Pai. Porque a vontade dele é para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É isso. Essa é a doutrina da volta de Jesus. Irmãos, está muito perto. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós não temos tempo para detalhar, mas se você ler em casa com atenção, Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 fala dos sinais dos tempos. Mateus 24 começa registrando assim: e tendo Jesus deixado o templo com seus discípulos, os seus discípulos olhavam o templo admirados, babando assim, boca aberta. Olha que coisa mais linda, olha que prédio, né? Olha que... E Jesus disse, vocês não vêem tudo isso aqui, ó? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. É o texto, eu estou parafraseando, mas vocês estão lendo ali que é mais ou menos isso mesmo, né? Aí, chegando eles no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam dele e perguntam, dize-nos, isso em particular, porque quando sai do templo, final de culto, igreja lotada, aquele monte de gente, não é? Eles não perguntaram no meio de todo mundo, mas Jesus, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta foi essa. Segunda pergunta, que sinais haverá da tua vinda? Terceira, e o fim do mundo? Bem, já começa por aí. A maioria dos crentes junta tudo numa pergunta só.
Essas coisas se referia na destruição de Jerusalém. Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra aqui? Quando é que vai acontecer esse negócio? E agora, e a sua vinda? Que sinais para a gente saber? Está perto, está longe, está perto, está longe. Quem já brincou aqui de esconder as coisas quando era criança? Boca de forno. Está morno, está morno. Está quente, né? Brincadeira lúdica, gostosa de criança. Quando você escondia uma coisa aqui, a pessoa estava vindo para lá, ó, tá gelado, o bicho está frio. Aí você ia mais, tá esquentando. Até a pessoa achava. Só os quarentão sabem o que é essa brincadeira de boca de forno. As crianças, ai, que brincadeira boa essa aí, não é? Então, sobre a volta de Jesus também você vai, tá quente, está morno. Irmão, agora está fervendo. Amém? Porque os sinais estão aí. Aí ele começa a responder uma por uma. Primeiro ele responde, quando vai acontecer essas coisas? Ou seja, que Jerusalém vai ser destruída. Ele fala, pessoal, aí ele vai para Lucas 21, né? Lucas 21, a partir do verso 24 por ali, ó. Quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, sabe que chegou a sua desolação. Então, quem estiver no telhado, não desça para pegar nada em casa, fuja para os montes. Dias de vingança serão esses. Haverá uma aflição como nunca houve, nem depois, nem jamais haverá. Depois ele fala assim, ó, e os judeus vão morrer, a espada, quem sobreviver vai ser levado cativo por todas as nações. Vem a diáspora. Ele fala, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Quando aconteceu isso? Anos 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, o templo, não ficou pedra sobre pedra. Sobrou nada. Jerusalém foi governada pelos gentios 100 anos, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aí o Ministério de Louvor cantou hoje de manhã lá e canta aqui de vez em quando assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele... É Romanos 11. Romanos 11, o verso 36. A ele... A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Eu vou concluir, porque nós não temos tempo para ir mais longe, mas no domingo de manhã nós vamos aprofundar nesses temas aqui, escatologia, quando a gente pegar a escatologia. Mas, presta atenção, Romanos 11, o apóstolo Paulo está falando desse assunto. Na época que ele estava escrevendo, ele já estava profetizando que Jerusalém, Israel, seria cortado. Isso aqui é um cântico, começa no 33, é hino de adoração, ficou a letra, mas não sabemos a melodia. Paulo fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Aí ele começa a se delirar, vamos dizer, espiritualmente falando, com essa grandeza. Agora, coloca aí para mim o verso de número 12, Romanos 11, verso 12. Ele está falando de Israel. Olha o que ele fala. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele está falando de Israel. Você lê o capítulo 11 inteiro em casa, você pode ler. Começa lá no verso 1, 11, 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui vai um conhecimento, tribo de Benjamim. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra o primeiro rei de Israel? Saul. Esse era o nome dele é Saul. Saulo era o nome grego dele, ficou meio gregado lá, Saulo, mas é Saul. Por isso que era a mesma tribo de Benjamim. O rei Saul era da tribo de Benjamim também. Aí depois Deus mudou para Paulo, né? Que é uma versão também, não é nem Deus mudou, é uma versão também de Saulo, né? Deus não rejeitou o seu povo que antes o conheceu. Ou não sabeis que as escrituras dizem de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, buscam a minha alma. Vocês não sabem disso, ele está dizendo? Mas Deus lhe diz,
Deus lhe respondeu: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. E ele continua descrevendo esse assunto. Depois fala, gente, se Israel foi rejeitado agora para a glória dos gentios, para a igreja nascer, vamos dizer assim, imagina quando eles surgirem, a sua plenitude, que é o verso 12. Imagine isso. Verso 25, põe o verso 25 para nós, por favor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vamos lá de novo? Até que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Lucas 21 que eu li, ó, e Jerusalém será governada pelos gentios até cumprir o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. Irmãos, não é à toa que nós somos a geração do retorno de Israel. Vocês estão entendendo? Amém? Quantos anos Israel ficou sem pátria, sem terra, sem um país e sem nada? 2.000 anos quase, do ano 70 depois de Cristo, até o dia 14 de maio de 1948. Aí se cumpriu Isaías 66 e verso 8. É uma pergunta retórica de Deus. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Nasceria uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Aleluia. E Jesus, quando ele fala dessa parábola, que ele chama a parábola da figueira, ele fala assim, gente, não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir do 51. Ele fala, pessoal, vou falar um mistério para vocês. Nem todos morreremos. Quem pode dar um amém aí? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o tocar da trombeta, porque a trombeta soará. E importa que esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. E esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isso acontecer, isso o quê? Esse corpo mortal se revestir da imortalidade, corpo corruptível da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que já está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você pode chegar na cara da morte e falar: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, o teu poder? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí vem o verso 28, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quem está entendendo, diga amém, amém, aleluia. O que diz a filosofia? Todos nós morreremos, né? Isso é a única certeza que se tem na vida. Eu já ouvi falar que a gente começa a morrer quando nascemos. Já ouviu isso? Quando nascemos. Aí liga a contagem regressiva, não é? Eu estou aqui para contradizer a filosofia. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos morreremos. Muito provavelmente vocês não estarão no meu velório, porque não haverá velório. Aleluia. Muito provavelmente aqui, dos que estão aqui, a grande maioria não haverá velório para quem está firme na rocha, para quem está aguardando a volta de Jesus, para quem está esperando a transformação do corpo. Amém? Esse é o único povo na terra que tem essa esperança. E a Bíblia diz, e todos quantos têm essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então é tempo de retornar quem está longe. É tempo de agarrar em Cristo, é tempo de se achegar à igreja, porque Ele vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Está fora, chega junto. Está faltando azeite na candeia, e põe azeite, o azeite é o Espírito Santo. Amém? Porque Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando. Jesus está chegando, aleluia. Porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aí, queridos, Ele chega e a gente vai tomar junto lá no céu, toda a humanidade. De Abel até o último salvo. Aí, já pensou, Rogério, coisa linda?
o próprio Jesus chegar assim, isso aqui é o meu corpo, aí vai ser ele. E esse aqui é o meu sangue. É ele vai chegar olho no olho assim de cada um de nós. É o meu corpo, é o meu sangue que foi dado por vós. É a nova aliança. Estamos vivendo a geração da volta de Jesus. Amém? Vamos de pé agradecer a Deus por essa esperança. Aleluia. Se tem alguém aqui que quer fazer essa aliança com Deus, não é? Você quer, esse é o momento de você dizer, Deus, eu quero estar dentro. Quantos quer estar dentro aqui do arrebatamento? Diga amém. Então é isso, né? Se você quer, faz essa aliança, renova essa aliança agora, em nome de Jesus. Quem quiser vir à frente para receber a oração, vem à frente. Se você não quiser sair de onde você está, pode ficar onde você está. Nós queremos orar para os enfermos também aqui agora. Em nome de Jesus, para Deus transformar a sua vida, curar você de toda e qualquer enfermidade. Esse é o momento de você ser abençoado, consagrado, em nome de Jesus. Os pastores, presbíteros vão ungir, vão te abençoar, aleluia. E se você está afastado do evangelho, você quer fazer uma aliança, é agora. Amém. Quer renovar sua aliança com Cristo? Diga assim, eu quero. Amém. Amém, família? Oh, glória, aleluia, aleluia. É isso que Jesus quer. Aliança, renovação de aliança, aleluia, porque ele vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante do altar, ministramos que o Senhor está às portas para vir, e quem está renovando essa aliança agora, Pai, abençoa, conserva em santificação, perdoa os pecados, em nome de Jesus, e dê força para continuar esperando a Tua vinda, Senhor. Os enfermos agora, cura em nome de Jesus. Quem está em casa, pastor Paulo Pereira, a senhora amada irmã Cida Couto, em nome de Jesus, Pai, o Elton, toca ali com a virtude de cura. Os que estão recebendo essa unção aqui diante do altar, que sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda enfermidade vá embora, em nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, te louvo por esta cura, por esse milagre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, ó o milagre acontecendo, ó. Ó o milagre acontecendo. Aleluia. É isso, pessoas chegando aos pés da cruz. Pessoas chegando a Cristo. Pessoas renovando a aliança. Aleluia. É a graça. Vivemos a época da graça. Aleluia. Isto é graça divina, que é favor imerecido. Te louvo, Senhor, por essa manifestação da Tua graça e do Teu amor sobre essas vidas. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no mês das mulheres, né? Eu pedi para minha esposa fazer a leitura da ceia. João 6, a partir do 48. Peguei ela de surpresa. Aleluia. E as irmãs vão hoje ministrar a ceia. A Neide, a Noêmia, a Sueli, a Jace, Cláudia e a Lúcia. Essas obreiras.